A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil recebeu deputados federais, senadores e representantes de outras entidades do agro para discutir as propostas da reforma tributária em andamento no Congresso Nacional. No mesmo dia, a nova diretoria do Instituto Pensar Agropecuária tomou posse na sede da CNA em Brasília. O IPA foi criado por entidades do agro para contribuir com análises técnicas sobre as principais demandas do setor. Um dos papéis da entidade é assessorar deputados e senadores nos projetos em tramitação no Congresso Nacional. O presidente do Instituto Pensar Agropecuária, Nilson Leitão, foi reeleito para mais 2 anos de gestão e tem muitos desafios pela frente. A agropecuária brasileira ele não é um time de futebol disputando com o outro, ele é a seleção brasileira da economia que precisa cada vez mais ter uma desburocratização na sua legislação, que precisa ter mais eficiência, que precisa ter um plano safra planejado para 3, 4, 5 anos, não planejar no mesmo ano. Precisamos ter seguro agrícola garantido num país continental, com tantas diferenças que temos regionais, que precisa estar garantido isso à nossa produção. Logo após a posse da diretoria do IPA, o presidente da CNA, João Martins, se reuniu com deputados e senadores da Frente Parlamentar da Agropecuária. O assunto, como simplificar o sistema tributário brasileiro. Vão ser aqui os debates sobre a reforma tributária que devem acontecer nos próximos meses. A Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil vai acompanhar as discussões para mostrar a importância do setor agropecuário para o país. A CNA conta com o apoio de parlamentares ligados ao desenvolvimento do agro brasileiro, mostrando a importância do setor para toda a sociedade. Questões importantes, como a reforma tributária, que é tema de debate nesse momento, sobre a questão da oneração aos produtores rurais e o prejuízo à lucratividade dos produtores rurais, que precisa efetivamente ser enfrentado. Agora vamos tentar fazer com que o governo se conscientize da importância do agro, 1/3 do nosso produto interno bruto, 25% dos nossos empregos, 52% das exportações. É um setor que eu imagino que governo nenhum tenha responsabilidade de querer prejudicar. A CNA acredita que é preciso modernizar o sistema tributário do país. A entidade trabalha para que os setores ligados à produção de alimentos não sofram com mais impostos, o que poderia prejudicar as famílias brasileiras e a competitividade dos nossos produtos no mercado internacional. A CNA ela quer uma reforma que venha para simplificar e não onerar a carga tributária dos setores da economia. Não falo nem só do agro, porque o agro é usuário de outros serviços da economia e depende do poder de compra da população brasileira para manter a atividade funcionando e crescendo. Então, uma reforma que seria justa é uma reforma que venha para simplificar e não onerar os setores da economia do Brasil. O relator do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária no Congresso Nacional, deputado Aguinaldo Ribeiro, falou sobre a necessidade de mudar o atual sistema e, assim, melhorar a economia do país. Nós temos que fazer uma reforma pensando no Estado brasileiro e no cidadão brasileiro, porque é importante destacar que esta reforma tributária gerará um impacto positivo na nossa economia, como já gerou em vários países. Esse impacto positivo, que é o de crescimento do PIB do país, ele vai aí sim, vai fazer com que a nossa economia cresça e que esse crescimento econômico represente redistribuição de riqueza no nosso país. A reforma tributária é importante para o país. Por isso, a CNA promove debates como esse, sempre na busca do diálogo e na apresentação de propostas que possam contribuir para mudanças sustentáveis na nossa economia e no desenvolvimento social. Foi uma reunião de uma importância muito grande, não só pela quantidade de deputados, os deputados ruralistas, como a quantidade de senadores. Nós nunca vimos tantos senadores junto com deputados discutindo problemas, não são pontuais, são problemas que o país está precisando. Nós só vamos ter justiça quando as grandes reformas no país forem feitas. Reforma tributária, reforma administrativa, reforma política, são as grandes reformas que vão dar um novo perfil ao Brasil.